sabia qual foi o primeiro detetive literário inglês? Não, não foi Sherlock Holmes. Foi um personagem chamado C. Auguste Dupin, ou apenas Dupin, para os íntimos. Aparece em 3 contos do Edgar Allan Poe. E eles se complementam, eles são uma historinha, então é legal ler na ordem. E essa ordem é Os Assassinatos da Rua Morgue, O Mistério de Marie Roget e A Carta Roubada. Os contos aqui, eles são narrados por um narrador anônimo. Ele não possui nome, mas ele é um dos melhores amigos do Dupin. E aqui você pode, inclusive, notar uma relação muito similar ao do Sherlock e do Watson. Só que aqui o Dupin, na verdade, ele não é um detetive profissional. Ele é apenas um cara que é muito observador e ele gosta de ajudar a polícia de Paris nas investigações de certos crimes, por motivações que são diversas. E algumas, sim, envolvem dinheiro, mas não todas. Apenas por questões de puro interesse mesmo, que fascina ele de alguma forma, o mistério, né? Enfim. Eu li todos esses contos. O primeiro conto, Os Assassinatos da Rua Morgue. Então, eu gosto bastante, tá? Esse realmente me chamou a atenção para toda essa trilogia de contos do Dupin, né? E, assim, é um caso de assassinato grotesco. Parece não, né? Tem muito sangue envolvido, um corpo é encontrado de cabeça para baixo, dentro da chaminé, o outro completamente... Enfim, e aí as pessoas ficam sem entender como é que isso ocorreu, qual seria o motivo, quem teria feito isso. Tava uma gritaria na hora que o corpo foi encontrado, de repente, tipo, não encontrou ninguém no cômodo, o que teria acontecido, e essa que é a graça, porque o Dupin, junto com o amigo dele, né, eles vão investigar todo o esqueminha dos pormenores, né, os detalhes, porque é aí que o Dupin realmente pega o grande mistério, né, tipo, o resultado dos mistérios. Ele entende o resultado através dos detalhes. Então, acaba que ele descobre no final, e o final realmente é um final inusitado, ninguém imagina. Já o mistério de Marie Roget. O que aconteceu? Uma menina muito conhecida no bairro dela, então ela saiu de casa e nunca mais voltou e desapareceu. Sumiu. Então todo mundo tá meio tipo, o que aconteceu com Marie Roget? Cadê ela? Não sei o quê. Todo mundo acha que foi uma pessoa acusada injustamente, mas o Dupin acredita que não tenha sido. E aí ele vai a várias suposições do caso. E o que eu achei interessante desse conto é que ele justamente fala sobre a questão desses casos policiais junto com a mídia e como eles têm muita relação e como às vezes os interesses deles são divergentes e atrapalham as investigações. Eu achei bem interessante. Mas, no final das contas, foi tudo uma grande confusão mental de suposições que não acarretou em nada, e por isso que eu dei uma nota baixa para esse conto, não gostei muito. Agora, o último da trilogia do Dupin é A Carta Roubada. Esse aqui é legal porque é sobre um cara relacionado ao governo de Paris. Eu esqueci agora o que ele é, se ele é ministro ou alguma coisa assim. E a polícia tem certeza que o ministro roubou uma carta muito importante que vai acabar com a reputação dele. Só que eles não conseguem encontrar. Eles já investigaram a casa do cara toda e não encontraram essa carta. Então eles acham que é simples encontrar, só que eles ao mesmo tempo não estão sabendo onde. E aí eles vão recorrer ao Dupin. E aqui eles oferecem uma quantia de dinheiro bem grande para o Dupin ajudar o pessoal da polícia a encontrar essa maldita carta. E por incrível que pareça, o Dupin conhece pessoalmente o tal do ministro. E aí ele vai na casa dele visitar e ele acaba encontrando essa carta, porque ele é um cara observador, isso é uma grande característica do Dupin, e também ele é atento a detalhes. Então
o que ele faz? Ele vai substituir por uma réplica e pega a carta original. Perfeito. Perfeito. Tá falando da Elite. Muito bom, tá? Aliás, eu acho que eu vou deixar um aviso de spoiler nesse vídeo. Em algum momento do passado, ele não especifica o que exatamente, mas esse ministro, ele pregou uma peça, tá? No Dupin. E aí, o Dupin foi e ele disse que o caráter desse ministro não é lá muito bom, porque ele conhece intimamente esse ministro, ele resgata a carta e coloca a réplica com uma mensagem dentro. E essa mensagem é o seguinte: um projeto tão funesto, se não é digno de atre, é digno de Tieste. Então, quem são essas pessoas, tá? Elas fazem parte de um mito grego. Elas fazem referência à tragédia da casa de Atreu. Atreu, no caso, tá? Tieste é Tiestes. E eles eram irmãos do trono de Micenas. Atreu fez o Tieste se alimentar por vingança da carne dos próprios filhos. Bem leve. Esse momento na mitologia representa traição em toda a mitologia e literatura clássica grega. Então, o Dupin, quando ele está mandando esta mensagem para o ministro, é fazendo essa referência, entendeu? Ele sabe que o ministro não é uma pessoa legal, não é uma pessoa confiável, e aí ele falou, é isso aí, eu sei que você não é, aqui se faz, aqui se paga, e é isso aí, vingança. Então, assim, gente, eu devo confessar que não, esses contos de todos que eu li até agora do Edgar Allan Poe, não foram os meus favoritos. Eu gosto mais quando ele vai na questão do terror em si, não da questão da investigação. Porque às vezes, por exemplo, tem um conto aqui que é o Mistério de Marie Roget, que não chega a nenhum objetivo em si, é só suposições e suposições, e há uma coisa que chega a nenhuma conclusão de fato, e isso me irrita, esse conto é muito cansativo. Mas o primeiro conto, que é Os Assassinatos da Rua Morgue, é muito bom e é interessante, porque é um mistério que você fica intrigado, entende? Realmente intrigado. Porque são assassinatos peculiares, assim, é um assassinato muito grotesco, que não é muito comum, então ninguém entende exatamente por que ele ocorreu. Já na Carta Roubada, não existe um assassinato, mas é um mistério simples demais para ser resolvido e que a polícia de Paris está tendo dificuldades, justamente por ser muito simples. Então fica aí a dica, se vocês quiserem ou não, fica já entendido de que não é um dos melhores contos, mas também não é um dos piores. Se vocês estiverem interessados em conhecer quem é o precursor aí dessa área de detetives literários, então cai fundo, conheça o Dupin, é isso aí. Beijo, gente.